Olá pessoal, Marco Vieira aqui. Vamos corrigir já de cara aquelas 5 questões que eu deixei lá no grupo, né, sobre os princípios do direito penal, né, para fixar aquela aulinha que a gente teve de direito penal, tá bom? Então vamos direto à questão, mas antes eu queria deixar um recado com você que ainda não adquiriu o nosso material. Pessoal, adquira a nossa apostila, que isso vai nos ajudar a manter esse projeto, a manter esse trabalho. É essa grana que mantém, né, da venda da apostila e dos materiais, que mantém esse projeto no ar. E, além disso, pessoal, você precisa realmente de um material para poder estudar. Não tem como, você pode até estar no grupo, ficar no grupo e estudar gratuitamente aqui com a gente, mas você precisa fazer um investimento em você se você quiser passar. Porque o material, o caderno, o lápis, a apostila, isso você tem que ter, porque senão fica difícil de estudar. Tá bom, pessoal? Então faz aí esse investimento, ajuda a gente a poder estar ajudando você. Então vamos lá, pessoal, vamos para a primeira questão. Primeiro é o princípio da legalidade, né? A questão 1. O princípio da legalidade penal estabelece que o juiz pode criar tipos penais desde que beneficie o réu? A questão A. Não, pessoal, essa aí está errada. Por quê? Por que ele não pode? Porque para ser crime tem que ter uma lei anterior ao fato típico. Então tem que ter lei. Não existe crime sem lei e tem que ser punível. Então vamos lá. A B. Então essa daqui a gente já pode marcar aqui. Vamos lá. Essa A a gente já pode marcar ela como errada. Então essa A aqui, ó, ela tá literalmente errada. Vou riscar ela aqui, tá? Vamos lá, B. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso aí. Nem precisa correr mais atrás, né? Essa questão. Não há crime sem lei anterior. Então, para ser crime, tem que ter uma lei antes do fato. E nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para ter pena, para ser apenado, tem que dizer crime X e pena de tanto. Então, a resposta, já vou marcar aí, a resposta correta literalmente é aqui a B, tá? A lei penal pode retroagir sempre que houver interesse público? Não, a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, se houver um interesse público para fazer com que aquela pessoa tenha um aumento de pena, o crime dela seja agravado, essa lei não pode retroagir. Como assim, Marco? Vamos lá. Vamos supor que gritar na rua seja crime e que me dê uma pena de 1 ano de reclusão. Bom, eu cometi o crime hoje e hoje a lei me dá 1 ano de reclusão. Amanhã houve uma alteração no código e passou para 2 anos. No dia que eu fui julgado, que foi 1 mês depois, né, a lei em vigor vale 2 anos, mas no dia que eu cometi o crime era 1 ano só. Então a lei não pode retroagir para que eu pegue 2 anos. A lei não pode retroagir. Eu vou ter que ser julgado com a norma anterior, mesmo que essa norma tenha sido reformulada, ou se o fato deixou de ser crime, por exemplo, automaticamente exclui até a punibilidade, exclui tudo. Por quê? Porque precisa de uma lei anterior. Se a lei nova ela for mais benéfica, ela retroage. Mas se ela for uma lei que prejudique, ela não retroage, tá? Vamos lá. O costume pode criar crimes quando não houver lei formal? Não, porque a gente precisa de uma lei anterior ao fato. Então, se não existe lei, não existe crime. O costume é fonte de direito, né? Então, para o legislador criar as leis, ele se vale do costume, se vale dos princípios de moral. Mas a lei tem que ser criada antes do fato e não depois do fato. Tá bom, pessoal? Então, questão aí. Então, a C está errada. Vou riscar ela aqui. A C está errada e a D também está errada, tá? Então, a gente riscou aí. Vamos passar para a próxima questão aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma questão aqui. Princípio do direito penal. Então, o princípio, questão 2, o princípio da anterioridade penal significa que a lei penal pode ser aplicada a fato futuro ou passado conforme decisão judicial? Não. A lei só pode ser aplicada
a fatos ocorridos após a vigência. Então, após a vigência da lei. Então, aqui, em fatos passados, ó, vou colocar aqui, em fatos passados aqui, ó, ela não pode voltar. Então, se no tempo do crime, né, essa lei não existia, então não é crime, né? Então, só é crime, mais uma vez, só é crime se houver lei penal que defina isso. Então, a lei penal pode punir fatos ocorridos após a sua vigência? Sim. A lei penal, para ser crime, tem que ter lei. Então, ela tem que estar vigente, tem que ser uma lei vigente, uma lei válida, e tem que abarcar aquela situação, aquele fato típico. Então, para ser crime, tem que ter uma lei anterior que o defina. A gente viu, inclusive, esse conceito na questão passada. Então, vou marcar essa aqui como errada. A gente já sabe que está errada. Então, vou marcar aqui a correta. A gente já achou a B também. Então, essa aqui também deu B. A lei penal benéfica não retroage? Não, essa aqui está errada porque a gente falou também na questão passada que a lei só retroage para beneficiar o réu. Então, essa daqui está errada por isso aqui. Então, vamos lá. A lei penal pode retroagir mesmo que prejudique o réu? Não, a gente acabou de falar. A lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, não tem como, pessoal. Não tem como retroagir. Então, essa está errada. Questão aí, resposta B, tá bom? Então, vamos para mais uma questão aí. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, vamos lá, questão 3. A lei penal nunca retroage? Não, a lei penal retroage, a gente falou isso, né? Que a lei penal ela vai retroagir para beneficiar o réu. A lei só vai retroagir para beneficiar o réu. Então, essa aqui está errada. A está errada. A B. A lei penal pode retroagir sempre que houver interesse da vítima? Negativo, né? Interesse da vítima, não. Ela retroage para beneficiar o réu, né? Mas não com interesse da vítima. Senão, a lei penal nem beneficiaria. Pela vítima, na maioria dos casos, ela sempre vai querer a pena maior. E a gente sabe que a lei só retroage para quê? Para beneficiar o réu. Então, essa aqui também está errada. Então, vamos marcar aqui como errado. A lei penal prejudicial ao réu não pode retroagir? O princípio diz que a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, essa aqui está correta. A lei penal sempre retroage, seja benéfica ou prejudicial? Não, ela não retroage sempre. Ela só vai retroagir para beneficiar, para prejudicar nunca. Então, essa aqui também está errada, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Resposta certa foi a C. A lei penal prejudicial ao réu não pode retroagir. Então, vamos para a próxima questão aí. Vamos lá? Questão 4. O princípio da intervenção mínima ou ultima ratio determina que o direito penal deve ser a primeira forma de controle social. Está errado. O direito penal é a última forma. O direito penal é um direito que ele vai para as questões que mais agridem a sociedade. Então, se outro ramo do direito, né, ele abarca aquele fato típico, então o direito penal já não é aplicável naquela situação. Lembro que a lei penal são os crimes que, né, os fatos que eles atingem de tal forma a sociedade que o indivíduo tem que ser privado da sua liberdade. Então, não é o caso. Se tiver uma outra norma, se tiver no direito civil, se tiver como atuar no direito administrativo, qualquer outro ramo do direito, então o direito penal não vai entrar. Então essa aqui está errada, vamos marcar aqui como errada. O direito penal só deve atuar quando outros ramos não forem suficientes para proteger o bem jurídico. Sim, é essa aqui. Então vamos marcar logo essa aqui. Então o que eu falei, quando não tem outro ramo jurídico que proteja o bem, que proteja, né, seja a vida, seja o patrimônio, se não tem outro ramo, é aplicado o direito penal.
O Estado deve criminalizar qualquer conduta imoral? Não. A gente viu, sempre falou aí, não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse conceito aqui está errado. O direito penal deve punir mesmo quando houver possibilidade de solução administrativa? Não, o direito penal é a última solução. Não tem como nenhum ramo do direito, a gente falou aí nenhum ramo do direito tem condição de abarcar o caso concreto, então a gente parte para o direito penal. Então vamos fechar isso aqui, que isso aqui está errado também. A solução é a B, tá bom? Então vamos para mais uma questão, a última, a quinta questão aí. Então vamos lá, quinta questão, o princípio da insignificância pode ser aplicado quando o juiz quiser aumentar a pena. Vamos lá, A. B. O bem jurídico for protegido pela Constituição. C. A conduta for normalmente típica, mas desprovida de relevância material. D. O agente agir com dolo eventual. Vamos lá, pessoal. A. O juiz quiser aumentar a pena. Não, o juiz só pode, a gente viu, para ser crime tem que ser fato punível, ou seja, não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então o juiz não pode inventar nenhuma pena. Então vamos marcar essa aqui como errada. O bem jurídico for protegido pela Constituição? Não, isso também não existe no Código Penal. Então tem que estar previsto em lei e tem que estar previsto no Código Penal. Então vamos lá. Então essa aqui também está errada. Agora, a conduta for formalmente típica, mas desprovida de relevância material. É essa aí. Se lembra que na nossa aula o professor falou que, vamos lá, se o cara foi lá numa fábrica de caneta, né, e ele simplesmente subtraiu, ele pegou uma caneta e levou essa caneta, ele roubou uma caneta. Bom, mas vamos lá, é furto, subtrair coisa alheia móvel, tá lá no código. Porém, você concorda comigo que em relação ao bem da empresa, uma caneta não vai fazer com que tanta falta ali para o patrimônio, tanta falta para aquela empresa é insignificante para aquilo? Então, a tipificação por causa desse princípio da insignificância, como esse valor é insignificante em relação ao todo, né, ao todo o bem, ao todo o patrimônio que a lei tenta tutelar e proteger, ele acaba sendo tipificado. Então, vai existir uma outra forma, um outro ramo do direito que vai punir esse cidadão e não mais o direito penal. Então, a conduta for formalmente típica, mas desprovida de relevância material. É irrelevante uma caneta em relação ao patrimônio da BIC, por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos marcar essa questão C aqui, tá? O agente agir com dolo eventual. Não, dolo não. Dolo é a intenção de cometer o delito. Então, não é pela intenção. E o eventual é quando ele assume o risco. O que seria um dolo eventual, pessoal? Vamos lá. Quando o camarada está dirigindo a 120 km por hora numa via de 40 km por hora. Então, mas ele fala assim, pô, mas aqui agora 2 horas da manhã, 3 horas, não passa ninguém mesmo, eu posso acelerar e ir embora. Mas é previsível que passe alguma pessoa ali, naquele momento, que ele tiver a 120, que ele não consiga frear? Sim, nesse caso, ele assume o risco, quando ele fala que ele vai andar a 120 na via de 40, ele assume efetivamente o risco. Então, a gente tem um dolo eventual. Ele não tinha intenção efetivamente de cruzar a via e matar alguém que passasse, mas ele assume o risco, se passar e ele matar, ele vai assumir. Então, isso é um dolo eventual. Automaticamente, ele assume o risco. Dolo é quando você tem intenção de fazer. E eventual é quando você assume o risco. Então, pessoal, valeu aí. Essa daqui vou marcar já como errada, tá? E fica a dica aí, acompanha nossas aulas, divulga o nosso trabalho para que a gente possa estar trazendo mais pessoas para estudar com a gente aí. Valeu, pessoal, um abraço e até
o próximo vídeo.